Estimados amigos, filhos do sol, amados irmãos, esse que vos fala, o Waka Uma da Coricantia, o Templo do Sol. Esse é o programa da Igreja Tiquecista Tawantinsuiana, Arautos da Verdade, nosso programa semanal do YouTube, do Instagram e de outras plataformas. As pessoas têm dúvidas ou preocupações com relação à igreja. Podem apregar-se com segurança a essa âncora firme. Há pessoas que põem fé em símbolos de sorte, como por exemplo um pé de coelho. Mas devemos lembrar-nos de que ele não trouxe nenhuma sorte ao pobre coelho. Não quero tratar o assunto com leviandade, mas creio que deveríamos nos perguntar se realmente depositamos a fé onde devemos, ou seja, nos méritos de Cristo. Temos a certeza de que a salvação somente pode ser obtida por intermédio dele e que tomará sobre si nossos fardos e sofrimentos. Se depositarmos nele uma fé inabalável, as Escrituras declaram que são elas que de mim testificam. Palavra São João, capítulo 5, versículo 39. O ouvinte poderá consultar a sua Bíblia Sagrada. Apóstolo João, capítulo 5, versículo 39. A vida eterna é conhecer Deus e seu Santo Filho. Apóstolo João, capítulo 17, versículo 3. Podemos conhecê-lo examinando The Book of the Mormon, o livro dos Mormons. O livro de Mormon, pois todas as suas páginas testificam dele. As alterações publicadas na edição de 1981 do livro de Mormon em inglês. Parte 2. O livro de Mormon é um documento antigo e sagrado, escrito por seus autores à medida que os eventos aconteceram, tendo início há mais de 2000 anos. O livro de Mormon é o registro de famílias que o Senhor guiou até a América, com o propósito específico. Com os propósitos específicos, 3 grupos saíram de Jerusalém, a cidade santa. Atravessaram os oceanos e chegaram à terra prometida, a terra da promissão, a terra da provisão, a América. Muitos séculos antes do nascimento de nosso Salvador, Jesus Cristo. Eram descendentes de Efraim, Manassés e Judá. Há textos antigos escritos por nativos americanos que confirmam essa origem. Atenção, ouvintes, vou repetir. Há textos antigos escritos por nativos americanos que confirmam essa origem. Exemplo, a tradução do título dos Senhores de Totonicapán, cujo texto original foi escrito em 1554 na língua Quechua da Guatemala, extraído de lendas antigas, declara: os Quechuas são descendentes das 10 tribos do reino de Israel.
a quem Salmanaser pôs em cativeiro perpétuo, e os quais se encontravam na fronteira da Assíria quando resolveram emigrar. Essas são as 3 nações dos Quichuas que vieram da terra do sol nascente, o reino do sol, e são descendentes de Israel, tendo a mesma língua e costumes. São filhos de Abraão e Jacó. Hoje, no 28º dia de setembro de 1554, assinamos este documento escrito, segundo a tradição de nossos ancestrais, que vieram do outro lado do oceano, de Sivan Tulan, que faz a divisa com a Babilônia. Títulos dos senhores de Totonicapan, traduzido por Dionísio José Shonai e Delea Gottizi, Norma Oklahoma University of the Oklahoma Place, 1953. O elder Mark Petersen, membro do Conselho dos 12 Apóstolos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, escreveu: enquanto os antigos israelitas eram dispersos por todas as nações, os descendentes de Lamã e Lemuel, os filhos de Leí, também foram espalhados pelas vastas regiões do hemisfério ocidental. Podemos encontrá-los desde o Polo Norte até o Polo Sul. Muitos grupos de imigrantes vieram à América, mas nenhum tão importante quanto os 3 mencionados no livro de Mormon. O sangue desses povos corre nas veias dos índios Blackfoot e dos índios Blood de Alberta, no Canadá, dos Navarro e Apaches do sudoeste da América do Norte, dos Incas do oeste da América do Sul, dos Mexica Aztecas do México, dos Maias da Guatemala. Portanto, os Caral, os Chavins, os Viracochas, os Toltecas, os Olmecas, os Mexicas e de outros grupos nativos americanos, como os Goitacazes, os Charuas, os Apaches, os Sios, os Cherokees, os Tupi-Guaranis, e das ilhas do Pacífico, da Melanésia, da Micronésia, Papua Nova Guiné e mais além, conforme nosso príncipe Quechua, Inca, o Huayna Capac, preparou uma grande expedição por todo o Pacífico Sul para reivindicar esses territórios, chegando assim a ilhas próximas da Austrália, como as Micronésia, a Melanésia, trazendo povos negroide para a América, trazendo povos caucasianos, como os Panacas, como os Viracochas, também vieram em eras passadas. Portanto, quando a ordem de Cristo chegou na América para o processo de povoamento e evangelização, já haviam pessoas caucasianas e negroides a viver com total harmonia, com total harmonioclasia com a natureza e o seu meio ambiente. Esses povos nativos reconhecem a veracidade do livro de Mormon, que foi escrito por seus antepassados. O presidente da ISUD, Spencer W. Kimball, disse:
O converso lamanita é devoto, pouquíssimos caem em apostasia, alguns se desviam do caminho, influenciados pelas coisas mundanas que os cercam. Mas, de modo geral, os filhos de Leí do século XX herdaram a graça e a capacidade de crer de seus antepassados em Elamã, capítulo 6, versículo 36, The Book of the Mormon. Lemos, e assim vemos que o Senhor começou a derramar o seu espírito sobre os lamanitas, em virtude da facilidade e empenho que mostravam em crer nas suas palavras. As autoridades eclesiásticas de todas as igrejas e até mesmo todos os agnósticos deveriam regozijar-se e louvar a Deus por haver nos enviado o livro de Mormon, que é de grande valor e inestimável, tanto para eles quanto para nós. Por quê? Porque é outra sagrada e incontestável testemunha que Deus vive e que Jesus Cristo é o Messias, nosso Redentor. Aleluia! Glórias a Deus! A primeira testemunha é a Bíblia Sagrada, que provém do Oriente Médio e testifica do Mestre. O Senhor disse em São João, capítulo 10, versículo 16, que as outras ovelhas ouviram a sua voz. O Senhor visitou a América após sua ressurreição e disse: "E em verdade vos digo que sois aqueles de quem falei. Tenho também outras ovelhas que não são deste aprisco. Também devo conduzir estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor e senhor." Terceira de Nefe, capítulo 15, versículo 21. Estes dois testemunhos não podem ser negados sem se colocar a alma em perigo. As Escrituras declaram que são elas que de mim testificam. Apóstolo João, capítulo 5, versículo 39. A vida eterna é conhecer a Deus e seu Santo Filho. Apóstolo João, capítulo 17, versículo 3. Podemos conhecê-lo examinando o livro de Mormon, pois todas as páginas testificam dele. As alterações publicadas na edição de 1981 do livro de Mormon em inglês baseia-se no manuscrito lavrado à mão anterior à primeira edição de 1830 do profeta Joseph Smith. O livro de Mormon é um documento antigo e sagrado, escrito por seus autores à medida que os eventos aconteceram, tendo início há mais de 2000 anos. O livro de Mormon é o registro de famílias que o Senhor guiou até a América. Com um propósito específico, 3 grupos saíram de Jerusalém, atravessaram o oceano e chegaram à terra da promissão, a terra prometida, a América. Muitos séculos antes do nascimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eram descendentes de Efraim, Manassés e Judá. Textos antigos o provam. Essas são as nações quichuas que vieram à terra do sol nascente. Muitos grupos imigrantes vieram à América, mas nenhum tão importante
os 3 mencionados no livro de Mórmon. O sangue desses povos corre nas veias dos índios, os aborígenes de toda a América, sem nenhuma distinção. Esse que vos fala é o Waka Uma, da Coricancha, o Templo do Sol, portanto, Dom Carlos, da 4ª geração dos descendentes antepassados Goitacazes, súditos do Reino do Sol, com sede em Cusco, a cidade dos deuses, o teto do universo. Esses povos nativos reconhecem a veracidade do livro de Mórmon, que foi escrito por seus antepassados. As autoridades eclesiásticas de toda a igreja e até mesmo todos os agnósticos deveriam regozijar-se e louvar a Deus por haver nos enviado o livro de Mórmon, que é de valor inestimável, tanto para eles quanto para nós, porque é outra sagrada e incontestável testemunha de que Deus vive e de que Jesus Cristo, nosso Redentor, vive e está no meio de nós. A primeira testemunha é a Bíblia Sagrada, que provém da Palestina. Em João capítulo 10, versículo 16, Jesus deixou claro que tem outras ovelhas, e essas ovelhas ouvirão a sua voz. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também devo conduzir estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só Senhor e pastor. A mensagem principal e o propósito do livro de Mórmon está indicado no frutício destina-se mostrar aos remanescentes da casa de Israel as grandes coisas que o Senhor fez por seus antepassados, e para que possam conhecer os convênios do Senhor e também para convencer os judeus, os hebreus e os gentios de que Jesus Cristo, o Deus eterno, que se manifesta a todas as nações e a todos os povos e a todas as línguas. Aleluia! Glórias a Deus! A literatura americana antiga menciona um Deus de barba branca que desceu do céu. É conhecido por muitos nomes como Aputixipariachati Contiquiwiracocha ou Quetzalcoatl, a serpente emplumada. Os historiadores do século XVI, cujos textos já li, registraram as crenças pré-hispânicas e pré-portuguesas concernente ao Deus de barba branca que emergiu do lago Titicaca, no altiplano boliviano, que visitou a América muito antes, na época do reino de Taipicala-Tiwanaku, antes da ordem de Cristo, antes dos conquistadores chegarem à América. Os seguintes parágrafos contêm exemplos dessa crença. Bernardo Sahagún, nascido em 1499, escreveu: Quetzalcoatl, a serpente emplumada, era estimado e considerado como Deus e adorado na antiguidade. Tinha cabelos longos e barba. O povo adorava somente o Senhor. História Geral das Coisas da Nova Espanha, México, editora Porrúa S.A., 1985, páginas 195 e 598. Diego Duran, nascido em 1537, escreveu:
um homem alto, venerável, religioso, de barba, cabelos longos, porte majestoso, atos heróicos, milagres, afirmo que ele poderia ser um dos bem-aventurados apóstolos. História de las Indias de Nueva Espanha, 1867, primeira edição, 2 volumes, México, editora por Rua S.A., 1967. Portanto, Karl Lampe, o Intipichurin, o Sapa Inca, coroado assim em Parcaitambo, no Vale Istman, Tawantinsuyo, o Inca prussiano se encaixa perfeitamente na descrição antiga dos povos da América quanto ao Deus Criador dos povos e do mundo pré-diluviano. Karl Lampe, Intipichurin. Bartolomé de las Casas, nascido em 1474, escreveu sobre Quetzalcoatl. A serpente emplumada era branco, barbado e alto, tendo vindo do mar, que fica a leste, e de lá irá retornar ver os índios do México e Nova Espanha, Antologia México, editora por Rua S.A., 1982, páginas 54, 212 e 223. Portanto, Quetzalcoatl, a serpente emplumada, é o mesmo Aputixi, Pariachati, Contique, Viracocha. A descrição é exata dos caraus, chavins, cipãs, viracochas, taipicala, tiwanaco. As tribos dos aborígenes tamanacos da Venezuela têm a mesma história oral a respeito de um deus branco e de barbas. Tinha o semblante de cor das nuvens da manhã. Seus longos cabelos também eram brancos. Ele disse: eu sou Amalivacá e vim em nome do meu pai, Ina Uiki. Arturo Elmondi Toyo, Leyendas Indígenas del Bajo Orinoco, traduzido por Ted E. Brewerton, Caracas, Imprenta López, Peru, 666, página 19-22. O livro de Mormon fornece um relato preciso da visita do Senhor à América Antiga. Se aceitamos as antigas origens do livro e cremos que Joseph Smith esteve de posse dos registros antigos, que não foram escritos em inglês, então podemos perguntar-nos como ele os traduziu. A única resposta lógica é que ele próprio nos deu por revelação divina. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus pelo profeta. O que seria mais perigoso para nós é termos a eternidade do que dizer que o livro do Mormon é uma escritura sagrada. Se não o fosse, as pessoas que têm dúvidas ou preocupações com relação à Igreja dos Santos dos últimos dias, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, podem apegar-se com segurança a essa âncora firme, esse porto seguro que é uma evidência tangível e imutável da veracidade. O profeta Nefe, do livro de Mormon, escreveu: pois trabalhamos diligentemente para escrever, a fim de persuadir nossos filhos e também nossos irmãos
a acreditarem em Cristo e a reconciliarem-se com Deus, pois sabemos que é pela graça que somos salvos, depois de tudo que pudemos fazer. 2 de Nefe, capítulo 25, versículo 23. O elder B.H. Roberts escreveu em 1909: o Espírito Santo sempre deve ser a mais importante fonte de evidência da veracidade do livro de Mórmon. Todas as outras evidências são secundárias. E esta, que é a principal e infalível, nenhum conjunto de evidências, por melhor elaborado que seja, pode tomar o lugar do Espírito Santo. Aleluia. Glórias a Deus. As evidências secundárias que apoiam sua veracidade, do mesmo modo que as causas secundárias de um fenômeno natural, são de máxima importância e influem poderosamente na realização dos propósitos de Deus. O sol nasce silenciosamente e muitas vezes pensamos que a voz do Senhor também é silenciosa, mas a sua voz será bem audível se oramos, meditamos e escutamos enquanto Ele clareia a nossa mente. Eis que a luz da aurora ilumina, clareia pouco a pouco, até que o conhecimento seja totalmente pleno. Palavras do Aputixi Pariachati Contiki Viracocha. Palavras do Waka Uma, Príncipe Cúcio Punk. Tão certo como o sol nasce, Deus vive, bem como seu Filho Todo-Poderoso. Tão certo como o sol nasce diariamente, a Igreja de Jesus Cristo pertence a Ele. O sol nasce e por isso tudo vemos. Jesus Cristo vive. Yahushua e Yamashia vive. E por isso enxergamos, por intermédio da sua luz eterna, verdades imutáveis e uma vereda iluminada, mostrando o propósito da vida pré-mortal, a razão de nossa existência e as consequências da vida pré-mortal e da terrenal na vida após a morte. A Bíblia é uma testemunha. O livro de Mórmon é uma testemunha. Eu sou uma das testemunhas que ele ressuscitou e que voltará e vive para sempre. Em nome de Yahushua e Yamashia, amém. Diga amém e graças a Deus pela palavra de salvação que desce sobre você para o transformar em uma nova criatura e que possas herdar o reino de Deus para sempre.